São 2h19 da manhã e tem um infeliz, um desgraçado fazendo barulho do meu vizinho desgraçado, vagabundo, tá fazendo barulho. E ele tá bem em cima de mim. E é dessa forma, com essa minha indignação, que eu começo esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, o assunto que eu vou abordar é seríssimo, tá? Principalmente para quem tá começando a vida. Um veículo, ele pode mudar, transformar a sua vida, mas também ela pode arruinar a tua vida completamente, tá? E o primeiro ponto que eu preciso abordar contigo de maneira muito reta e direta é que para você adquirir um veículo, você vai ter que optar por um caminho. Tem o caminho do financiamento, tá? Onde você vai ou pagar uma parcela altíssima a perder de vista, tá? Sem dar um valor de entrada. Por exemplo, tem muita gente que compra moto pela Yamaha e é possível você fazer isso, você adquirir o veículo sem dar um valor de entrada. Porém, é uma insanidade, tá? Porque você vai pagar uma parcela muito alta a perder de vista. Então, muitas das vezes, nesse tipo de financiamento, se eu compro um veículo, por exemplo, vamos chutar um valor, 15 mil, você vai pagar 3 veículos, 2 veículos, entendeu? Então, assim, no final, é um custo que você vai ter fora do normal, tá bom? Então, esse é um caminho, financiamento sem entrada. Segundo caminho, financiamento com entrada. E aí tudo depende de quanto que você vai ter de entrada para poder ver a tua situação. Porque quanto maior a entrada, aí melhor para você, né? Que a parcela vai ficar um pouco mais acessível para o teu orçamento e você vai conseguir liquidar com a dívida mais rápido. Porque muitas pessoas não entendem, né? Isso aí é até uma crítica que eu faço. O pessoal compra casa por financiamento, fala, consegui comprar minha casa. Não, você vai conseguir comprar de fato a sua casa quando você terminar de quitar o financiamento. Porque a partir do momento que você não pagar com as parcelas do financiamento, e o banco entender que você não tem condições de prosseguir com o pagamento, ele simplesmente vai tomar de volta o bem que é dele, né? Que é o imóvel nesse caso, vai colocar leilão, vai fazer o que for, tá? E você vai ficar sem nada e no prejuízo, tá? Pagou à toa, como se fosse um aluguel. Então, assim, gente, muita calma nessa hora. Não é porque você adquiriu um veículo, um bem, né, um imóvel, e você está pagando a parcela do financiamento que ele passou a ser teu. E ainda tem uma coisa mais criminosa ainda no Brasil, que é a questão de IPTU. Como você tem... Isso não existe. Isso não existe. É a mesma coisa para o IPVA. Como você paga por algo que é seu? O IPTU nada mais é do que uma mensagem que o Estado passa para você. Ó, o teu imóvel não é teu, tá bom? O imóvel é meu e se você não me pagar, eu tomo de você. É basicamente isso. É algo que é impensável, por exemplo, nos Estados Unidos, entende? Então, assim, são as minhas críticas contundentes contra esse tipo de coisas. São impostos assim absurdos. Você tem que pagar por algo que é seu, tá? Mas enfim, eles existem. Não adianta a gente lidar e tratar como se eles não existissem. Se fosse no outro vídeo que eu gravei para vocês, né, no vídeo anterior que eu falei sobre a realidade de morar numa comunidade, numa favela, né, do Rio de Janeiro, se você está numa jurisprudência e você pretende viver a tua vida dentro da jurisprudência do crime, aí realmente, aí o neguinho usa e abusa, tá? O pessoal tem veículo, tem moto, tem carro, não paga licenciamento, não paga IPVA, não paga nenhum tipo de imposto, não paga IPTU. Aí o pessoal vive realmente de maneira mais libertária. Mas se você não pretende ficar assim, porque você vive dessa forma, mas dentro do universo da comunidade, ou das comunidades, né? Porque se você for para a pista, corre um sério risco de você cair na mão da polícia, né? De alguma blitz, alguma operação, e você perder o seu veículo. Então, pessoal, a grande verdade é que quando você vai fazer a aquisição do
do teu veículo, você tem que pensar nesse tipo de coisa. E tem um outro caminho, sem ser o financiamento sem entrada e sem ser o financiamento com entrada, que é você adquirir o bem pagando à vista, tá? Que é algo que eu vejo pouca gente fazendo. Quando você tem condições, poder financeiro para comprar um bem à vista, o teu poder na negociação aumenta, porque aí você tem a capacidade de simplesmente pegar, né, e barganhar para poder diminuir o valor do bem, né, que você vai pagar. Você consegue pechinchar com o cara. O teu poder na parte da negociação ele aumenta. Então, assim, você consegue pagar à vista, geralmente você inevitavelmente vai conseguir um desconto bem gordo, um desconto bem grande, tá? O problema em si, de tudo que eu abordei aqui, ele é um problema que a gente já vem tratando ao longo dos vídeos desse canal, tá? Que é o seguinte: o brasileiro ele não tem o hábito de guardar dinheiro, o brasileiro ele não tem o hábito de investir. E qual o problema decorrente disso? É um problema muito simples. Se você não guarda dinheiro, você não tem uma poupança, como você vai tirar um capital para dar um valor de entrada, por exemplo, para financiar? Ou como você vai ter um capital para adquirir um bem à vista? Você faz o quê? E a gente já tocou nesse assunto que quando um brasileiro médio, né, ele se vê numa enrascada ou acontece uma situação na vida dele, uma situação adversa, ele não tem reserva de emergência. E aí o brasileiro recorre ao quê? A empréstimo. Pega o empréstimo, as taxas aqui no Brasil são altíssimas, super elevadas, então o brasileiro muitas das vezes pega o valor, não paga, tá? E pensa: nossa, eu sou muito esperto, eu sou muito malandro. Só esperar 5 anos e o meu nome ele vai deixar de ficar negativado nos birôs de crédito. Mas o pessoal esquece que por mais que você fique fora da negativação depois dos 5 anos, que eles têm que tirar o seu nome dos birôs de crédito, fica um score, fica uma pontuação negativa com o banco que te emprestou o dinheiro, o banco credor. E esses bancos, gente, a gente não pode ser ingênuo a esse ponto. Os bancos trocam informações, eles devem ter algum tipo de lista negra, alguma forma de se comunicar. Então, assim, vai ser muito difícil você pegar crédito. Você vai ficar com uma mancha na tua vida financeira, talvez para o resto da tua vida inteira, como ser humano, como indivíduo, como cidadão, tá? Então não pensa você que você vai dar uma de esperto para cima do sistema financeiro, tá? Porque o sistema financeiro é muito mais esperto do que eu e do que você, tá bom? Então esse pessoal, eles nunca saem perdendo, dificilmente eles saem perdendo. Então assim, aí é isso. A gente tem uma taxa de endividamento, de inadimplentes altíssima no Brasil, e é isso. É assim que o pessoal toca a vida. Então, gente, o primeiro de tudo, para você que está pensando em pegar um veículo, é o seguinte: você precisa ter o hábito de guardar dinheiro, de fazer uma poupança, de fazer investimentos. Você não precisa se arriscar, você não precisa se expor a um mercado de ações, de fundos imobiliários. Você está começando, faz o arroz com feijão, o básico, um CDBzinho, um Tesouro Selic, tá? Uma caixinha essas caixinhas são RDB, né? Então geralmente é resgate imediato. Então vai no feijão com arroz que dá certo e pronto, tá? Não precisa ficar se arriscando. Aí você vai ter algo, uma reservazinha de emergência, um valorzinho guardado como reserva de oportunidade, e às vezes a oportunidade vai cair no teu colo, sabe? Um parente, um conhecido, um amigo que está tentando vender o carro, vai se desfazer, e aí você tem que dar uma estudada. Não é porque é conhecido, não é porque é amigo que você vai comprar de qualquer jeito, tá? Mas você dá uma estudada, avalia, e se você vê que o veículo está bem conservado, você faz a aquisição, entendeu? E aproveita a oportunidade. Mas para aproveitar a oportunidade, tem que estar com bala na agulha. Então, o primeiro ponto: tá pensando em comprar um veículo? Se você for pela linha do financiamento, independente se é com entrada, sem entrada, você vai tomar uma facada absurda, meu amigo, tá? E a taxa Selic,
ela foi mantida em 15% e vai ficar em 15%, sabe-se lá quanto tempo. Tá? Então, a taxa Selic interfere em todas as outras taxas. Taxa Selic alta significa que as taxas de financiamento elas vão estar altíssimas. Então, pensa muito bem, tá bom? Para você não estragar a tua vida financeira por completo fazendo uma burrada. Segundo ponto, o pessoal comprou o veículo, não, adquiriu o veículo, consegui dar um valor de entrada, pagar a primeira parcela, sei lá, dei meu jeito, peguei dinheiro emprestado, peguei dinheiro até com a agiota. Agora eu tô com o meu carro, tô aqui com a minha moto. Beleza, amigão. Agora tem um custo de manutenção. As pessoas, elas compram os veículos e elas compram por comprar. Às vezes o cara compra um veículo de luxo e você tá no trânsito e você vê uma seta, por exemplo, queimada. Uma lanterna, um farol com problema. E o cara tá com um veículo de luxo e tá com um problema tão claro e ele tá desfilando com o carro. Por quê? Porque o cara comprou possivelmente um veículo que está no limite do orçamento dele e ele vai postergando, o carro vai tendo problema, o veículo, a moto vai tendo problema, ele vai postergando o máximo que ele pode com paliativo. Isso é um caso muito comum com o motoqueiro, que o pneu está todo arrebentado, você está dirigindo e você está vendo lá o cara com a moto despedaçando, o pneu ali prestes a explodir, e o cara mete-lhe macarrão, ele tá nem aí. Enquanto o pneu não parar, não der problema, ele não tiver um perrengue no meio da estrada, ele tá nem aí, ele para lá no mecânico, amigão, guerreiro, bota mais um macarrão aí, furou, mas bota mais um macarrão aí, vamos levar conforme der. Segura aí que eu não tenho dinheiro para comprar um pneu novo não. Então é isso. O pessoal compra veículo, mas esquece, você tem que colocar no cálculo do teu planejamento financeiro a questão das manutenções, e elas são fundamentais para você postergar a vida útil do teu veículo. Não tem jeito, vai ter que fazer revisão, vai ter que trocar peça, vai ter que pagar por mão de obra. Ah, eu sei fazer o básico, eu sei trocar um óleo, eu sei trocar uma pastilha de freio. Beleza, mas você vai ter um custo com o veículo, queira você ou não, tá? Então isso é uma coisa muito comum, tá? Ou você vai andar com o veículo despedaçando, ou você vai colocar a tua vida em risco, a vida da tua família em risco, ou a vida de outras pessoas em risco no trânsito. Por fim não, né? A gente ainda tem mais alguns subtópicos, mas tem um assunto importantíssimo, principalmente se você mora em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo, que é a questão do roubo. Tem o roubo, eu não escrevi aqui, mas tem o furto, que acontece muito. Eu já ouvi muito caso, não só com moto, como com carro. Nossa, com carro também, amigo secreto, com moto é mais fácil. Você deixa a moto em um lugar, vem dois caras numa moto, descem da moto, e um vem com uma chave de fenda, e faz um esquema lá e pega a tua moto e sai voado. Beleza? Isso já teve problema que foi abordado até no Celso Russomano, aí na Patrulha do Consumidor, onde houve um furto de uma moto dentro de um estacionamento, se deu pano para manga, teve uma repercussão absurda. Então assim, tem o furto de moto, tem o furto de scooter, que vem um monte de homens, né? A scooter tá parada no meio da rua. Scooter é aquele tipo de moto que normalmente ela não tem marcha, não tem embreagem. Na verdade tem embreagem, mas é uma embreagem automática, um câmbio CVT. Então você só acelera e, enfim, você não precisa ficar se preocupando com marcha nem nada do tipo. Então assim, esse tipo de moto tá muito em alta, muito em voga. É a moto que eu tenho. E assim, gente, vem um monte de cara em um caminhão, eles suspendem a tua scooter, pegam a tua moto, colocam no caminhão e vão embora. Isso é um tipo de furto muito comum também. Pega a tua PCX, pega a tua ADV, pega a tua moto e vai embora, pega a tua NMAX e vai embora. Beleza? E tem o roubo, que é quando o pessoal vem ali ostensivamente com uma arma na tua cara, pegam o teu veículo e vai embora. Então, outro custo que você vai ter quando você adquirir o teu veículo é a questão, inevitavelmente, de um seguro, tá? Se você mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo e você não tem um seguro,
É uma insanidade, você é maluco, tá? Principalmente se você tem um veículo que é muito chamativo. A minha moto, apesar de ser scooter, ela não é muito chamativa, entendeu? Eu e a minha esposa, a gente entrou em consenso de que a nossa moto não é uma moto que chama muita atenção de vagabundo. Apesar de que vagabundo rouba qualquer coisa, né? Porque no caso do carro que eu tinha comentado e eu não me aprofundei, carro furtado. Pô, mas vão furtar o carro como? Eles pegam o carro e vão depenar o carro, tá? E às vezes porque tem carro velho furtado, roubado, para o mercado de peças. Então tem um mercado paralelo de peças fruto de roubo muito grande, tá? Então às vezes o vagabundo ele pega teu veículo não com o intuito necessariamente de usar ou de revender, é mais para enfim, acabar com ele, tirar ele da existência do mapa, no intuito de pegar as peças, tá, gente? Então isso é algo importante de se falar. Eu tenho uma Honda Elite e a gente já percebeu que é uma moto que não chama muita atenção, é uma moto mais assim, mais discreta, né, para o olhar de marginal. Então a gente não se preocupa ainda de colocar seguro. Quando a gente trocar de veículo, pegar um outro veículo, ou possivelmente um carro, é consenso entre eu e ela. A gente vai colocar um seguro, não tem como, entendeu? O risco é muito grande de você perder o seu veículo. Outra coisa, facada atrás de facada. O Estado vai tentar tirar dinheiro de você conforme ele conseguir, tá? Então é IPVA, aí tem o licenciamento, que pouca gente fala, mas você tem que pagar. O governo do amor ressuscitou um imposto que tinha sido extinto, tá? E aí tem o CRLV. Então assim, poxa, só para o veículo você tem que pagar 3 taxas diferentes. É um absurdo sem tamanho, tá bom? E outra coisa, você vai ter o custo, um custo fixo com combustível. Então você não pode esquecer disso também. E agora, o governo do amor fez uma medida popular, né, popularesca, e estragou a qualidade do combustível para descer o preço dele. Então houve uma redução de mais ou menos, que eu percebi ali, de 30 centavos. Eu estava pagando em média na gasolina aqui no Rio de Janeiro, em média R$6 no preço da gasolina comum, e agora foi para 5,69, 5,70. Então teve uma redução de mais ou menos 30 centavos. Mas a longo prazo a gente vai ver o quanto valeu a pena isso aí, quando os veículos começarem a apresentarem problemas por causa da besteira que o governo fez, tá? De estragar a qualidade da gasolina. E, gente, para finalizar, eu dei eu me abordei 4 exemplos aí de como um veículo pode arruinar a tua vida financeira, tá? Por completo, te deixar numa completa enrascada. E por fim eu vou dizer uma coisa boa, né? Vamos ser justos aqui também. Uma coisa boa do veículo é que um veículo vai mudar a tua vida, no sentido de que é tão útil, vai te dar uma mobilidade tão grande que é muito viciante. E outra coisa que você tem que entender é que ele vai te jogar para um patamar superior de vida. E o ser humano é assim, quando ele prova uma coisa boa, ele não esquece. Ele não esquece. Então, se você tiver um revés na tua vida, tiver um problema, vai ser muito difícil para você largar a mão do patamar que você chegou. Porque o ser humano é assim. Eu estou nesse padrão de vida. Se eu começo a testemunhar como é bom viver nesse patamar aqui mais elevado, se eu tiver um problema na minha vida financeira, ou algum familiar meu, isso me enrolar financeiramente, eu precisar descer de patamar, você vai tentar postergar ao máximo essa descida, entende? E isso pode te prejudicar ainda mais. Então entenda que a partir do momento que você fizer a aquisição de um veículo, ele vai te jogar num patamar de vida mais elevado. E isso tem as suas consequências, tá? Não só em termos de financeiros, mas no aspecto psicológico. Porque a mobilidade é algo assim surreal, principalmente se você comprar uma moto, como é o meu caso. É algo extremamente viciante, é algo assim de você ficar apaixonado,
Você fica apaixonado com a mobilidade, com a facilidade, como você chega nos locais, com a velocidade, e é o que eu coloquei aqui, mobilidade mais ganho de tempo. Você ganha tempo. E isso aí não tem nada que se equipara. Você não tem valor monetário que pague por isso. Que o teu tempo é o bem mais valioso, mais importante que você tem na sua vida. Então, gente, é basicamente um resumo, uma síntese da mensagem que eu queria passar para você. E a mensagem é essa. Se você quer adquirir um veículo, toma muito cuidado, tá? Porque se você tomar uma decisão errada, isso pode estragar, destruir, arruinar a tua vida financeira ou fazer você perder 5, 10 anos, tá? De evolução que você poderia ter, evolução patrimonial. Isso te atrasar, te segurar, entendeu? Na tua evolução, no teu progresso ao longo do tempo. Se você já tem um veículo, o conselho que eu te dou, repensa, avalia. Esse veículo você consegue custear? Está dentro ali do teu padrão orçamentário? Você consegue bancar esse veículo? Se não, julgue se seria talvez interessante você trocar por um veículo, talvez que você não pague PVA, a depender do teu estado, não sei, aqui se eu não me engano é 15 anos, o veículo sendo 15 anos mais velho, passado, né? É fabricado há 15 anos atrás, algo do gênero, você não paga os impostos. Mas aí você precisaria ter uma janela de oportunidade para adquirir um veículo de uma pessoa de confiança, que você sabe que conservou o carro ou o veículo de maneira adequada, tá? Então você tem que pegar, estudar, comparar com quanto você ganha, como é que está a tua questão de vida, a tua vida financeira como um todo, e avaliar, eu consigo bancar esse veículo, esse carro, essa moto? Se sim, beleza, toca o barco. Se não, tá fazendo com que você fique com o teu orçamento apertado, então talvez pensa se não é uma boa você vender esse teu veículo, pegar esse valor, aí você separa uma parte, compra um veículo, talvez um semi novo num local bacana, num local com uma boa estrutura, e aí você compra esse veículo, um veículo mais barato, com uma manutenção mais barata, e a gordurinha que sobrar você guarda, entendeu? Coloca num investimentozinho seguro, um feijão com arroz, como eu falei para você, um CDBzinho de um banco tradicional, um tesourozinho Selic, faz o básico e deixa esse dinheirinho rendendo. Se surgir uma oportunidade, você vai lá e ataca. Mas o mais importante é que você tem que saber que essa decisão que você vai tomar, não só do veículo, como a gente pode abordar no outro vídeo, a questão do imóvel, são decisões que mudam a vida da pessoa como um todo. Por esse motivo, são decisões nas quais você precisa avaliar, pensar e refletir com muito carinho. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like, comenta e não deixa de se inscrever nesse canal, tá bom? A tua opinião, ela é muito importante para mim. Muito obrigado e um forte abraço. Até a próxima. Valeu!